Olá, nesse vídeo nós vamos falar dessa revista aqui, Cebolinha, número 14. Você está vendo o selo da coleção histórica da Turma da Mônica. É porque foi uma coleção que teve que republicava os 50 primeiros números, aqueles 50 primeiros de verdade, né? Se a gente for contar toda a história da produção, esses são os 50 primeiros números das revistas do Cebolinha, da Mônica, Cascão, Chico Bento e Magali. Então era chamada coleção histórica. Por causa disso, né? Remetia realmente aos primórdios de cada um desses títulos. E essa revista, o que ela tem de mais para eu vir mostrar ela aqui? Nada, na verdade. Eu quero mostrar para vocês uma revista comum daquela época, a época que no ano em que ela foi publicada pela primeira vez, o contexto histórico dela é outubro de 1977. E como que eu sei disso? Eu sou muito inteligente? Não, tá escrito aqui, olha só. Essas revistas, elas vinham com palavras do Paulo Bach, que ele vinha sempre explicando, informando sobre as HQs publicadas. E aí, todo começo, ele falava, dava a data da revista, inclusive o preço, olha só, 3 cruzeiros. Na época não era o plano real. A nossa moeda era o cruzeiro, né? Então, é por isso que eu sei essa informação de quando teve a primeira publicação. Então é isso, a ideia é mostrar como que era uma revista normal, uma revista corriqueira do Cebolinha, publicada pela primeira vez lá nos anos 70, né? O que não era tão legal assim nessa coleção histórica, por exemplo, essa propaganda aqui não é dos anos 70, né? Então a gente fica sem saber quais eram os anúncios que tinham nos anos 70. É uma pena porque a gente sabe que na era da internet os anúncios enchem a paciência da gente, principalmente quando a gente vai ver um filme, uma série. Mas em termos de revista em quadrinhos, eles ajudavam e muito a custear a produção dessas revistas em quadrinhos. Tanto que hoje em dia, né, existe esse aperto nas produções dos quadrinhos, revistas cancelando, revistas tendo que bolar estratégias para se manter no mercado, justamente porque até os próprios licenciadores começam a impor que não se coloquem anúncios, não se coloquem propaganda nas publicações dos seus produtos licenciados. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que não há como ganhar um dinheiro em cima daquele biscoitinho que poderia anunciar aqui, em cima daquele material infantil, daquele brinquedo, que poderia pagar uma boa grana para ter aqui a sua foto, a sua publicidade colocada no gibi. Isso dificulta muito a questão de se manter um título de revista em quadrinhos, os tradicionais gibis com longa vida circulando no mercado. Antigamente havia muitos títulos de quadrinhos porque havia também um grande número de propaganda. Então era fácil, digamos assim, né, em relação a essa questão de manter, de sustentabilidade, era fácil você dar sustentabilidade a uma Turma da Mônica, a uma Disney, Bolinha, Luluzinha, Pica-Pau, a Pantera Cor-de-Rosa, porque era só colocar um monte de anúncios, né? Esses anúncios eram caros, tá? Não eram baratos, então os anúncios ajudavam a pagar os custos que envolviam a produção dessa mão de obra aqui, né? Porque os desenhos não se fazem sozinhos, há artistas em cima disso, a produção brasileira era onerosa, né? Então tudo envolvia custo, desde os rascunhos feitos por alguém, até o momento em que a revista ia para a banca, né? Porque precisava do veículo, meio de transporte, para levar as revistas até a banca. Isso a nível nacional, o Brasil é um país continental, imagine o custo para essas revistas chegarem ao país inteiro. Então, os anúncios ajudavam muito na questão das despesas envolvendo as produções desses quadrinhos. Uma vez que algumas empresas, como Disney, né? Não sei a Turma da Mônica, mas parece, não sei, parece que tem o mesmo esquema. Uma vez que essas empresas proíbem anúncios de outros, né? Anúncios de terceiros, então não há como se ganhar em cima desses custos de produção, né? Saudades de uma época em que, por exemplo, eu pegava uma revistinha dessa, eu via aqui na lateral Lápis da Labra, eu via aqui, desses dois quadrinhos, na verdade tinha uma propaganda do chiclete ping-pong,
Saudades dessa época, viu? Pelo menos era uma época em que as revistinhas estavam aí, né? Ganhando o seu espaço, ganhando os leitores e lucrando de verdade, sem precisar ficar explorando tanto o consumidor final, né? Que era cada um de nós que ia comprar o seu gibizinho para dar aquela leitura gostosa. Mas vamos lá, chega de filosofar. Então a gente vê que as historinhas de uma revistinha como essa daqui, nos anos 70, né, outubro de 77, uma revistinha como essa daqui, sem nada demais, continha as historinhas. Olha só, o planão, essa história fica marcada como a história em que o Cascão levou tempo para ser convencido a participar de um plano contra a Mônica, né? O Cebolinha irritava muito mais a Mônica do que hoje em dia, vivia bolando estratégias para enganá-la, irritá-la, enfim. E o Cascão, ele já percebe logo de cara, né, o que está acontecendo. Por quê? Porque desde essa época aqui, os anos 70, o Cebolinha procura ele para ajudá-lo em seus planos. E nessa época aqui foi mais difícil convencer o Cascão, né? Na verdade, houve aí algumas páginas para o Cascão ser convencido a participar desse plano. Vamos dar uma folheada bem rápida aqui. Aqui as explicações que eu falei do Paulo Bach, né? Na verdade, são 2 sessões, a próxima está mais para o final da revista. Essa é a primeira, né? Aqui tem uma tirinha, aqui uma propaganda da própria coleção histórica, olha só. Aqui é a Tina, né, e o Rolo. A molecadinha que vê a Tina hoje em dia deve até levar um susto, né? Quando descobre que eles eram assim, na verdade. Principalmente o Rolo também, né, com esse cabelo. Hoje em dia o Rolo não tem mais essa aparência. Foi completamente descaracterizado o Rolo, né? E eles eram assim, ó, lembrando um visual meio riponga, né? O Chapéu Imprevisível. Tinha muitas dessas historinhas assim. Essas historinhas, na verdade, eram marcadas, essa do Chapéu nem tanto, mas muitas eram feitas apenas em cima de diálogos, tá? Mas, continuando aqui, historinha do Chico Bento, olha só, nada como ser prevenido. O Chico Bento não tinha gibi naquela época, nem o Cascão, então eles faziam essas participações nas revistas do Cebolinha e da Mônica, né? E aí parece que foi ficando tão interessante essa participação do Chico, que aí ele ganhou a revista própria. Aqui um passatempo, olha só, uma página só com um labirinto. O Louco tá aí de novo, os primórdios do Louco, né? Era muito interessante. Era muito do diálogo, né? As frases, as tiradas, né? Em cima do que se falava. Era bem diferente de hoje em dia, tá? O que é isso aqui? Eu já peguei a história começada. Espera aí. Consegui. Olha só, a foto na parede. Muitas dessas historinhas de piadinhas, né? Essa aqui pode até se caracterizar uma história muda, né? Porque ela não tem palavras, olha só. Interessante, né? Turminha da Mata. Focada no Coelho Caolho. Menino Mal. Essa história é bem interessantinha. Como eu sei que vocês não vão ler a revista, eu posso dar o spoiler. O que acontece? Aparece esse menino aqui. Esse menino de vermelho não é da turma, ele é um estranho ali, tá? Ninguém conhece ele. E o Cebolinha tinha que ser o Cebolinha, né? A ver o menino ali antes de todo mundo. E aí o que acontece? Fica nessa coisa. O menino aparentemente ele é mal educado, né? Tem lá uns probleminhas de personalidade dele, né? A gente chega até a pensar se não é uma dessas crianças problema e tal. Mas o engraçado é que no decorrer da história vai chegando mais gente e aí tem a revelação sobre esse menino misterioso. Ele, na verdade, é o Anjinho. Olha só. Ai, meu Deus. Pois é. É bem louca a situação, né? O Anjinho fazer esse tipo de coisa. Se passar por um menino para ficar aí mais perto da turma, né? Bidu e Bugu. Essa aqui fica marcada não como a primeira aparição do Bugu. Essa já não é a primeira do Bugu. E olha como o Bugu era diferente, né? O Bugu não era do jeito que a gente conhece hoje. Mas ele já infernizava o Bidu à procura de espaço nas historinhas, né? O Bugu era aquele cachorro que queria a historinha para ele, ou ele queria ter um grande destaque na historinha, mas ele enchia a paciência do Bidu com essas coisas. Essa história... ela é interessante,
pelo fato dela ser a primeira história que tem o tal do chute. Esse chute é o chute em que passou a se encerrar as histórias do Bugu. E o tchau mamãe também, ó. Diga tchau mamãe. Tchau mamãe, o quê? Aí ele deu o chute, ó. Então fica caracterizado como a história de estreia dessa despedida tchau mamãe e do chute. Aqui está a origem. Para quem lê a Turma da Mônica, tá entendendo bem o que eu tô falando, né? Aqui tá a origem dessa questão toda. Hoje em dia, como eu não vejo, eu não sei se ainda acontece isso, né? Porque é uma coisa que a Turma da Fofura caracteriza que não pode e tal, então eu não sei se ainda deixam esse tipo de coisa. Mas acho que até uns 20 anos atrás, 20 anos, hein, gente? Acho que até uns 20 anos atrás ocorria sim essa finalização, né? Hoje em dia eu já não sei. Aqui tem a segunda parte das informações que o Paulo Bach fornecia pra gente. E aqui um caso misterioso, confesso que não me lembro dessa história, também não fui atrás de ler a informação do Paulo Bach, então eu não tenho muito o que dizer nessa história, só que parece que é mais uma história de diálogos, né? Antigamente havia muito isso, era muito interessante a forma como as histórias todas, às vezes, eram em cima das conversas deles e tal, do que eles falavam, a graça estava nas tiradas, às vezes, né? Que um fazia para o outro, então parece que é uma conversa mais nesse sentido. Não sei do que se trata exatamente. Claro que a Mônica tinha que aparecer, porque se a Mônica não aparecia, ficava uma história... Parecia que estava faltando alguma coisa, né? Aquela Mônica temperamental, que quando ela aparecia, tinha sempre uma tensão no ar, né? Ah, tem uma cena aqui, hein? Deixa eu ver. Eu vi aqui no fim da história. Isso aqui provavelmente não colocariam hoje. Ó... O livro, dessa vez quem bate é o Cascão, não é a Mônica. Mas com um livro, parece um livro isso daqui. É um livro mesmo. Isso não colocam mais hoje. Se colocar é porque passou despercebido. Que coisa, né? A tirinha final. Naquela época, de vez em quando, tinha uma tirinha final. Tá aí. Não era toda a revista que tinha, não, tá? Mas essa teve. Aqui a página do expediente, né? Mostrando, ó, março 2013. Foi que saiu esse volume da coleção histórica. Aí, você vê, é número 34. Então tinha no pacotinho, né? Era um pacotinho fechado. Tinha essa revista 34 do Cebolinha, a 34 da Mônica, a 34 do Cascão, a 34 do Chico Bento e a 34 da Magali. Eu poderia ter procurado cada uma dessas capas para mostrar aqui para vocês, né? Foi um vacilo meu, me desculpem aí. Ia ficar bem terminar o vídeo com as capas de todos os títulos de número 34. Ficaria bem bacana. Não pensei nisso na hora. Para você ver como aqui a gente não tem um roteiro, né? Como aqui eu simplesmente vou ligando a câmera e mostrando, falando, conversando. Então não é aquela coisa planejada realmente. Então é isso, olha só. Tá? E agora você sabe o teor de como eram as publicações nos anos 70, mais especificamente aí 77, que foi o ano dessa revista. Por que eu enfatizo tanto 77? Porque a Mônica, apesar dela ter começado, né, em 1970, os traços foram se modificando muito ao longo do tempo. Então esses traços aqui, eles já eram característicos já da metade de 70 até os anos 80. E nos anos 80 mudaram mais ainda os traços. Então essa é uma revista típica mesmo da época de 75, aqui é 77, parece que 79 também a gente encontra esses traços, né? Com essas caras, essas bochechas, a gente ainda encontra traços assim, acho que até 79, por aí. Depois eles vão arredondando mais. Com o passar do tempo, os personagens sempre foram se arredondando, né? E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço e até a próxima.